Você ora, você dizima, você busca a Deus com sinceridade, você lê a palavra, você crê nas promessas, você faz a sua parte. E mesmo assim, as contas não fecham. O dinheiro não aparece, a virada não chega. E em algum momento, lá no fundo, uma pergunta começa a surgir. Uma pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta. Por que Deus permite que pessoas de fé sofram financeiramente? Hoje eu vou responder essa pergunta de frente, sem enrolar, sem resposta fácil, com o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Nesse vídeo você vai entender os 5 motivos bíblicos pelos quais Deus permite o sofrimento financeiro em pessoas que realmente creem. E o 5º motivo vai mudar completamente a forma como você enxerga a fase que está vivendo agora. Fica comigo até o final, porque isso não é só uma explicação, é uma virada de perspectiva. Mas antes de entrar nos motivos, eu preciso que você entenda uma coisa. Esse vídeo não vai te dizer que você está sofrendo porque pecou, porque não tem fé suficiente ou porque está fazendo algo errado. Isso seria simplificar demais uma questão que a própria Bíblia trata com muita profundidade. Jó era um homem íntegro, perfeito diante de Deus segundo as próprias Escrituras, temente a Deus, afastado do mal, fiel em tudo, e mesmo assim perdeu tudo em um único dia. A família, os bens, a saúde, tudo. Se sofrimento financeiro fosse sinal de falta de fé, a história de Jó não existiria na Bíblia. Mas ela existe, e ela está lá para te dizer que a resposta é mais profunda do que você imagina. Motivo número 1. Deus está te preparando para uma bênção maior. Existe um princípio que aparece repetidamente nas Escrituras. Deus não entrega uma bênção grande para quem ainda não tem capacidade de sustentá-la. Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho. José esperou 13 anos entre a escravidão e a prisão, antes de chegar ao palácio. Davi foi ungido rei e passou anos fugindo antes de sentar no trono. Em nenhum desses casos, a espera era punição, era preparação. Deus estava construindo por dentro o que precisava existir antes de chegar por fora. Se você está passando por aperto financeiro hoje, pode ser que Deus esteja te construindo internamente, para que você possa carregar externamente o que Ele está prestes a te dar. A bênção que está vindo pode ser grande demais para a versão de você que existia antes dessa fase, e essa fase está te tornando capaz de recebê-la. Motivo número 2. Deus está testando a origem da sua fé. Existe uma pergunta que Deus faz silenciosamente em todo o período de escassez. Você está me buscando porque me ama, ou porque precisa de algo de mim? Essa distinção importa mais do que parece, porque fé que só existe na prosperidade não é fé, é conveniência. E Deus não quer conveniência, Ele quer relacionamento real. Jó perdeu tudo: filho, riqueza, saúde. E o que ele fez diante de tudo isso? Prostrou-se e adorou. Não pediu explicação, não barganhou, não ameaçou parar de crer. Ele adorou no meio da dor. E foi exatamente essa resposta que revelou o nível da fé de Jó, e foi o que antecedeu a restauração dupla de tudo que ele havia perdido. Deus não estava destruindo Jó, estava revelando quem Jó realmente era. Motivo número 3. Deus está te direcionando para o lugar certo. Às vezes o sofrimento financeiro não é castigo, é redirecionamento. A porta que não abriu não era a porta certa. O negócio que faliu não era o que Deus tinha preparado. O emprego que acabou não era onde você deveria estar. Quando Deus fecha uma fonte de provisão, geralmente é porque Ele está abrindo outra. Mas a nova fonte só aparece depois que você solta a antiga. E soltar é difícil quando você está com medo, mas é necessário. A escassez muitas vezes é o empurrão que Deus usa para te tirar do lugar errado e te colocar no lugar certo. O desconforto financeiro que você está sentindo hoje pode ser o sinal de que você já ficou tempo demais numa direção que não era a sua, e Deus está usando isso para te mover. Motivo número 4. Deus está desenvolvendo um caráter em você. A Bíblia diz em Romanos 3:3 que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança. Deus não está interessado apenas no seu saldo bancário. Ele está interessado em quem você está se tornando. Prosperidade sem caráter destrói.
A história da Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que receberam riqueza antes de estarem prontas e que foram destruídas por ela. Salomão, o homem mais rico e sábio da história, se perdeu quando a prosperidade passou a ser maior do que a busca por Deus. Deus te ama demais para te dar o que você não consegue ainda administrar. Então, antes de te dar mais, Ele está te preparando para cuidar bem do que vai chegar. E esse preparo acontece justamente nos momentos de pressão. Motivo número 5. Deus está mostrando que Ele é sua fonte. E chegamos ao motivo mais profundo de todos, o que mais incomoda, o que mais transforma quando você entende de verdade. Quando tudo está bem financeiramente, é muito fácil confiar em você mesmo. No emprego, no negócio, na inteligência, nos relacionamentos, a prosperidade tem um efeito colateral perigoso. Ela pode fazer você esquecer de onde tudo vem. E então, Deus permite um período onde todas essas fontes humanas falham ao mesmo tempo. O emprego some, o negócio não decola, as pessoas que você contava somem, e de repente, você se vê num lugar onde a única opção real é Deus. Não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele quer ser mais do que uma opção na sua vida. Ele quer ser a sua fonte, a única, a primeira, a que não falha quando todas as outras falharam. E quando você chega nesse lugar de dependência total, algo muda, não só espiritualmente, financeiramente também, porque agora a bênção que chegar não vai te afastar de Deus, vai te aproximar ainda mais. E é aí que Deus pode te dar mais, porque agora Ele sabe que o mais não vai te roubar dele. Eu sei que é difícil ouvir isso quando as contas estão vencidas, quando o dinheiro não aparece, quando você já tentou tudo e nada funcionou. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que tem um propósito. Deus não está te ignorando, Ele não se esqueceu de você, Ele não está punindo você por algo que você fez. Ele está trabalhando em você e para você, ao mesmo tempo, de um jeito que você só vai entender quando estiver do outro lado dessa fase. E um dia você vai olhar para trás e vai entender cada detalhe, cada porta fechada, cada conta que não fechou, cada noite de preocupação, e vai ver que tudo estava sendo usado por Deus para te construir, te direcionar e te preparar para o que estava reservado especificamente para você. O sofrimento financeiro de uma pessoa de fé não é sinal de abandono, é sinal de processo. E processo significa que algo está sendo construído, que algo está prestes a ser entregue, que a história ainda não acabou. Você não está no fim, você está no meio, e o meio sempre parece o pior lugar, até chegar no fim e entender que era necessário. Comenta aqui qual desses 5 motivos mais tocou o seu coração hoje. Sua resposta pode ser exatamente a palavra que outra pessoa precisava ler nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que está passando por dificuldade financeira e precisa saber que Deus não abandonou ele. E se inscreve no canal. Toda semana tem uma palavra para fortalecer sua fé nos momentos mais difíceis. Nos vemos no próximo vídeo.